nós tivemos até recentemente algumas personalidades, uma delas foi incontornável, foi o Adalberto Pombo, não é? De Santa Maria. Ele configura exatamente o espírito naturalista. Enfim, há outros, cada vez menos, porque muito do naturalismo estava associado à recolha e à coleção de lepidópteros, por exemplo, de borboletas, de insetos, muito associado ao colecionismo, ou mesmo aos herbários. O problema é que hoje a tendência de fazer essas coleções, pela nova relação que temos e o respeito que temos pelo ambiente, eu penso que está muito em desuso. Mas, em grande parte, muito do espírito naturalista vinha exatamente relacionado com essas coleções, com a forma de olhar a natureza e de colecionar a natureza. As rochas, por exemplo. Novas. E este ímpeto, que no fundo está em todos os seres humanos, que é o gosto pela sistemática, pela ordenação, pelo conhecimento e pela coleção. Esta ideia de reter as coisas, de nos apropriarmos das coisas, de as colecionar e de saber sobre elas. E há muitos colecionadores que, enfim, de uma forma mais aprofundada ou menos aprofundada, que mantêm esse espírito naturalista, ou seja, não são cientistas no sentido de formação e de desenvolverem um conhecimento sistemático e aprofundado, mas têm o gosto, têm a paixão pela natureza e muitos jovens, na quais eu me incluo também, fomos contagiados por esse espírito naturalista, no caso concreto de Alberto Pombo, em Santa Maria, com aquele movimento que eu tinha dos jovens naturalistas. Claro que pode-me dizer, mas isso já foi há uns anos. Sim, já foi há alguns anos, mas ele tocou várias... Faz parte do nosso tempo. Sim, ainda faz parte do nosso tempo, é da minha história, enfim, da minha juventude. Uma das pessoas que ele, enfim, de alguma forma formou nesse sentido e nesse espírito foi o professor Paulo Borges, quer dizer, que os reconhece exatamente isso. E que reconhece exatamente isso. Portanto, esse espírito naturalista persiste, eventualmente está um pouco diluído hoje, quanto a mim, nestes outros novos conceitos de ambiente, de proteção do ambiente, das alterações climáticas, enfim, da preocupação das questões da educação ambiental. Portanto, é um pouco desviado para outro tipo de preocupações, não tanto para o conhecimento e para a sistemática, como há uns anos atrás. Eu acho que, eventualmente, esse espírito persiste. Tanto é que agora há quem defenda que há entre as várias inteligências, uma inteligência natural, uma inteligência associada à relação com a natureza e às preocupações com a natureza, e, enfim, umas aptidões específicas em relação a em relação ao ambiente, àquilo que nos rodeia e da qual nós fazemos parte. Portanto, de alguma forma, esse espírito persiste em muitos, talvez não tão bem definido como há uns anos atrás, e que estava associado às coleções e que estava à própria sistemática, ao conhecimento, mas um pouco mais abrangente, com outras preocupações. Mas a verdade é que há, mesmo junto dos mais novos, muitas pessoas com formações diversas ou com ocupações diversas que mantêm uma vontade muito grande de conhecimento sobre a natureza, sobre o ambiente.
E a prova disso é que há muitos consumidores dos programas televisivos dedicados à natureza e ao ambiente. Portanto, de alguma maneira, essa paixão, essa atração pela natureza, penso que persiste, eventualmente não de uma forma tão... de uma forma... não da mesma forma como havíamos há uns anos atrás, muito mais, enfim, com conhecimentos muito mais dedicados. E eu associo sempre muito a questão do espírito naturalista a áreas muito específicas e às coleções, e ao conhecimento de áreas muito específicas, ou da botânica, ou dos insetos. Tem que estar associado o colecionismo a esse processo, é isso? É um dos fatores que se enquadra aí, é o colecionismo, portanto, são as coleções. Sim, as coleções, que até podiam ser em abstrato, não é? Nenhum naturalista, os naturalistas recolhem sempre e guardam. Sim, tinham sempre esse propósito, quer dizer, porque era muito determinante a questão do conhecimento sistemático, da ordenação, de perceber, da identificação. No limite, até podia não ser uma coleção física, quer dizer, mas quem gostava muito de árvores, quer dizer, recorria muitas vezes a outros processos, ou a desenhos, ou a registros de caderno de campo, das árvores que encontravam e que a tentativa de as identificar. Portanto, poderiam não ser até coleções físicas, em muitos casos eram, de conchas, de rochas, de insetos ou de plantas, mas podia ser só o naturalismo associado ao conhecimento específico de um determinado grupo o naturalismo era muito enraizado para mim nessa questão. Mas os naturalistas eram muito abrangentes quando adquiriam conhecimento, tudo lhes interessava. Sim, eram normalmente apaixonados, não é? Podiam não ser por tudo, sim, por tudo. E o espírito está aí também, não é? Sim, sobretudo a curiosidade, é o conhecimento e claro que aquilo que se aprende por paixão aprende-se de uma forma emocional e a quantidade de conhecimento e o nível de conhecimento que muitas destas pessoas obtinham e que conseguiam reter era verdadeiramente excepcional. Em muitos casos, profundos conhecedores Mas isso é possível hoje continuar. É importante que isso continue a acontecer. Ou aqueles que se formaram nas áreas das ciências naturais, biologia, que fizeram doutoramentos e pós-doutoramentos e que passam a vida a contar células de plâncton, podem ser naturalistas? Podem ter o espírito naturalista, sim. Podem. Mesmo passando a vida a contar células de plâncton? Sim, e eventualmente até que tenham uma vida académica do ponto de vista científico e posterior. O naturalismo não é mais, digamos, uma atitude perante o conhecimento e uma forma que não implica, eventualmente, o academismo nem a cientificidade. Portanto, é mais uma relação de como adquirir o conhecimento. Eu acho que podíamos, eventualmente, e devíamos incrementar esse gosto esse gosto pelo conhecimento. Claro que hoje em dia esta questão da recolha e de fazer coleções está um pouco, em alguns casos até é eticamente condenável, quer dizer, nós temos, por exemplo, a questão das coleções de conchas e o tráfico de conchas que existe em termos e o comércio que existe e que leva muitas vezes ao desaparecimento de quantidades significativas e de retirada da natureza. E quem diz isso, por exemplo, a questão das aves. Havia muito naturalismo dedicado às aves e ao comércio das aves exóticas, que atingem preços absolutamente excepcionais. Portanto, hoje essa relação do colecionismo
e do comércio tem questões éticas que, enfim, à luz do conhecimento de hoje, é aquilo que é eticamente, em muitos casos, é eticamente condenável. Não devemos preservar enfim, o ambiente exatamente como ele está, restabelecer a nossa relação e a nossa integração nesse meio, sem ter que porque se fazia sentido no final do século XIX fazer estas coleções do ponto de vista do conhecimento e do ponto de vista, enfim, da própria sistemática e da preservação para estudo. Hoje, meramente para um efeito lúdico, não faz muito sentido, quer dizer, não, é eticamente reprovável. Eu acho que ele tem-se transformado, quer dizer, deixou de ser aquele espírito muito associado à sistemática, à coleção, para ser um espírito mais preocupado com os fenómenos globais, com as questões ecológicas, com as questões de equilíbrio, com as questões do conhecimento, que eventualmente se faz por outra via. Quer dizer, a grande época da sistemática e da coleção, de alguma forma, já não é tão necessária, porque, enfim, todos os estudos que têm feito e os levantamentos que têm feito, e hoje, com a disponibilidade da informação, nós conseguimos com muita facilidade identificar as espécies. Há programas, aplicações que fazem essa determinação. Portanto, aquele gosto de colecionar para reter a informação e para sistematizar o conhecimento já não é uma questão crítica. A informação está ao alcance de todos. Portanto, penso que a forma de adquirir conhecimento hoje, também mercê dos fenómenos muito mais globais e eventualmente até mais sistémicos, a relação que estabelecemos, portanto, os novos naturalistas têm outro espírito, quer dizer, o gosto pela aquisição do conhecimento, a curiosidade de saber pode ser a mesma na raiz, mas a forma de coletar esse conhecimento, a forma de relacionar enfim, com tudo o que nos rodeia é seguramente diferente. Isso é seguramente diferente. Nós temos e vamos daqui a uns anos comemorar supostamente os 600 anos de ocupação, não é? E de descobrimento. É possível que tenha sido um redescobrimento, quer dizer, os primeiros naturalistas não são açorianos, não é? É gente que... Os primeiros naturalistas, enfim, não existindo ninguém cá antes, ou não tendo existido, até porque hoje até temos algumas evidências científicas que nos deixam, sobretudo estes últimos trabalhos na análise dos sedimentos lacustres, em que nos dão indicações de haver matéria orgânica associada a mamíferos de grande porte e que ainda carece de explicação e que são anteriores ao povoamento. Portanto, há ainda que explicar, porque evidentemente que a hipótese de ter passado gente antes daquilo que é o oficial, a época oficial da chegada e do povoamento, obviamente é possível que tenham aportado estas ilhas antes. Mas nós temos uma marca do grande naturalista de todos os tempos, que é o Gaspar Frutuoso, As Saudades da Terra, 1580. Estamos a falar... que é o primeiro naturalista e o primeiro geólogo. Sem dúvida, e vulcanólogo. Sim. Claro que ele não criou esse conhecimento. Antes disso não há grandes referências, não é? Antes disso não há referências escritas. Enfim, não há documentos. O grande documento da historiografia dos Açores começa exatamente com As Saudades da Terra. Mas aquele conhecimento que ele espelha e do qual escreve, existia. Ele não inventou... Sim. Ele relata, muito daquele conhecimento estava-me a lembrar, por exemplo, para o termo biscoito, para o basalto,
De certo que não foi ele que o inventou, ele estava no povo, os mistérios, e o conhecimento empírico, de certeza que existia, quer dizer, porque havia a utilização das rochas, havia a utilização dos materiais, das madeiras e das suas propriedades mais, enfim, para os diferentes usos. Conhecimento empírico havia, de certeza, até por comparação daqueles que chegavam, do conhecimento que traziam também, mas claro, não há evidências críticas. E já existiriam naturalmente naturalistas, gente que se interessava por essas coisas. Que se interessava e que sabia e que fazia uso. Portanto, esse naturalismo associado ao uso, ao recurso, existiria de certeza, porque tinham que identificar uma questão de sobrevivência. Mas depois, portanto, é a partir daí que começa a chegar cá gente que depois acabam por colocar os Açores, digamos, no mapa das ciências mundiais de então, não é? Desse período. Sim, isto... Mas isso é muito depois do... Sim, bastante depois, não é? Nós temos, e costumamos dizer que o Gaspar Frutuoso, nas Saudades da Terra, revela-se como um homem 200 anos antes do seu tempo, quer dizer, porque as teorias da formação da Terra só vêm muito mais tarde, com esta questão do vulcanismo, da origem vulcânica. Portanto, ele antecipou muito e tinha realmente o espírito científico, porque era um sistemata, percebia que a experiência era fundamental, era um passo fundamental para a aquisição do conhecimento e para fazer a prova. Portanto, ele tinha verdadeiramente um espírito científico. E estamos a falar no século XVI, não é? Enfim, numa época em que o espírito científico e que a ciência começa, digamos assim, a primeira grande revolução científica é exatamente nessa época. Agora, o interessante, por exemplo, é ver que esse conhecimento existia. As pessoas davam nomes às coisas, sabiam que havia cagarros, os estapagados, os Açores, os milhavres, e isso significa conhecimento. O dar nome ainda estamos muito longe dos nomes científicos que só no século XVIII, com o Linneu, vêm, mas tudo tinha nome, faz parte da apropriação e essa sistemática com os nomes vulgares, mas a necessidade de distinguir os vários seres vivos e não só, e mesmo rochas, esse conhecimento passa pela atribuição do nome, pela identificação. E isso obviamente existia. E o Gaspar Frutuoso fixa muito desse conhecimente. Isto não é então é a partir do século XVIII que os Açores começam a ficar no mapa de gente que começa a trabalhar nessa área, não é? Sim, há uma curiosidade. Claro, quando diria mesmo que mais até no século XIX, que é quando se começa a escrever sobre, não é? Quando começamos a ter relatos escritos sobre a natureza, enfim, sobre o vulcanismo, porque antes esse conhecimento existia, identificação das espécies, inclusivamente os primeiros desenhos, e depois o outro grande salto, que é a seguir à publicação da origem das espécies, o renovado interesse por vir procurar as causas, para vir explicar a questão da colonização biológica, de como é que as espécies cá chegaram, e inclusivamente à procura de novas espécies. O paradigma do criacionismo tendo terminado, haveria que explicar e procurar essas novas espécies e as suas relações. E as ilhas eram extraordinariamente apetecíveis. Porque eram laboratórios geograficamente limitados,
afastado dos continentes, portanto tinham uma série de outras razões, eram ocupadas há relativamente pouco tempo, ainda tinham zonas muito pristinas, portanto ainda muito intocadas. Ainda hoje temos poucas, mas ainda temos zonas onde eventualmente o homem ainda não foi, o que significa que as coisas, que ainda temos locais muito bem preservados, com a sua integridade original. Darwin, na Origem das Espécies, só se refere aos Açores com um pequeno parágrafo, em que põe a hipótese de que as espécies poderiam ter cá chegado de várias formas, mas entre as quais transportadas por icebergs, que era uma das hipóteses que o Charles Lyell punha como forma de colonização das ilhas ou de alguns tipos de ilhas. E faz a referência a um geólogo que cá tinha estado, ao George Hartung. Eu penso que nós podemos especular um pouco à volta do que poderá ter sido, e evidentemente não só o cansaço, como a olho nu, eventualmente ele não encontrou nada aqui que chamasse a atenção. Não viu iguanas marinhas, gatos, patolas de patas azuis. Viu eventualmente uma vegetação, na terceira eventualmente terá visto alguma vegetação que ele próprio não deu grande importância, porque lá está a questão dos endemismos, ainda era algo que não estava, que ainda não... E esta nova formação das espécies, só na sequência de, toda a reflexão dele e da publicação é que passaram a ser... Portanto, não relevou muito, mas eventualmente, ele teria que ter tido outro olhar mais microscópico e mais tempo. Porque ele acaba por... de alguma forma, depois de ter dito que não havia nada de relevante, acaba por responder a Roda Furtado, nas suas cartas sobre a malacologia, e percebe-se que ele já aí, portanto está no final da vida dele, já depois de ter publicado, que eventualmente este tipo de organismos, nomeadamente os moluscos, seriam um campo excepcional de pesquisa para se perceber essa acabou por reconhecer essa... Sim, e de alguma forma eu penso, com o interesse que ele põe nas respostas que dá a Roda Furtado, penso que de alguma forma foi uma maneira de reconhecer isso. Evidentemente que hoje, à luz do que sabemos e à luz daquilo que se veio procurar, que era essa diferenciação, essas novas espécies, porque assim, estamos a falar no final do século XIX, depois da publicação, o mecanismo da hereditariedade ainda não era conhecido. Ele só é redescoberto já no princípio do século XX, recuperando os trabalhos do Mendel, porque até ali, assim, percebeu-se que, obviamente, que havia evolução, que as espécies não eram estáticas e que evoluíam umas a partir das outras, mas os mecanismos não eram conhecidos ainda. Supostamente, a formação de novas espécies são milhares de anos, é incompatível com... Nós podemos nos ir apercebendo de algumas transformações e de alguma seleção em pequenos nichos e tudo. Assistir à evolução, eventualmente, só mesmo em organismos, em bactérias ou coisas em que há uma multiplicação muito grande e que há mutações, e mesmo assim a formação de novas espécies não sei se é muito compatível com o nosso tempo de vida, porque a formação das espécies, a transformação viável, e a diferenciação do ponto de vista cromossómico, etc., tudo o que leva à formação de uma nova espécie. É da observação naturalista, é daquele espírito, daquela curiosidade e o cultivo dessa observação meticulosa que resultou o raciocínio que ele fez e que leva... Porque ele realmente não tem acesso aos mecanismos de hereditariedade. Ele não faz a mínima ideia. Há quem diga, inclusivamente, que quando lhe perguntam isso, como é que acontece, ele diz, isso só Deus sabe. Portanto, remete outra vez
para, enfim, remete outra vez, enfim, para a transcendência, porque realmente ele intuiu todo o mecanismo, resultado das observações meticulosas que faz, mas sem ter acesso ao como, sem ter acesso ao verdadeiro mecanismo da transmissão dos caracteres, enfim, da vida, exatamente, dos progenitores, para a formação das gerações seguintes.